Olá, alunos! Estamos começando a nossa terceira aula. Agora nós vamos abordar as especificidades dos modais de transporte. Então, como a gente já comentou, os modos de transportes podem ser terrestres, marítimos, aéreos e dutoviários. Para a aula de hoje, nós vamos desenvolver sobre o modal terrestre. O modal rodoviário e ferroviário são os exemplos de modal terrestre e são os mais explorados no cenário nacional. O modal rodoviário, ele corresponde pela maior parte de cargas transportadas. A malha rodoviária no Brasil, ela é extremamente utilizada, mesmo a gente vendo reportagem, vivenciando em cada viagem que a gente faz, a precarização, os buracos, as faltas de acostamento, tudo isso ainda assim é um modal que permite a maior acessibilidade como canal de distribuição para atender as necessidades do consumidor final. A flexibilidade desse transporte, seja de produtos com pesos ou tamanhos diferentes, é uma das características que proporcionam a escolha deste modal. Então, na hora de locomover um produto acabado até o meu consumidor final, eu vejo que eu consigo transportar num caminhão desde animais, a ursinhos de pelúcia, a rolos de madeira, a pijamas, a melancias. Então, eu tenho uma variabilidade de tamanho, de peso, de perecível, de fragilidade. Então, a minha carga varia. E essa acessibilidade, tendo em vista a variedade de cargas, faz com que a escolha pelo modal rodoviário seja, muitas das vezes, a mais indicada. A acessibilidade não só para disponibilizar aquilo no meu consumidor final, como também a acessibilidade quanto ao embarque. Abastecer um caminhão, requerer que aquele caminhão pare em determinados locais para poder descarregar uma carga ou reabastecer aquele caminhão. É claro que em muitas cidades, como Ouro Preto, por exemplo, você tem uma rota onde o caminhão pode virar e disponibilizar a entrega de uma carga. Não é em todo lugar da cidade que é permitido a acessibilidade do caminhão, por exemplo. Você tem áreas dentro da cidade onde o caminhão só pode descarregar dentro de determinados horários, justamente para não comprometer o ciclo, o fluxo do tráfego de veículos dentro da cidade. A maior disponibilidade de vias de acesso. No caso do modal rodoviário, as rodovias, elas proporcionam para quem está ali fazendo o mapeamento logístico as possibilidades de se planejar com mais de uma opção. Então, a partir do momento que uma estrada está bloqueada, que há um índice maior de congestionamento, como que você consegue realocar, estrategicamente, como técnico em logística, qual a outra opção, a outra estrada, a outra rota que você vai fazer com que aquele caminhoneiro consiga entregar aquele produto acabado para o cliente. A facilidade de substituição de veículos em casos de acidente. Então, se um caminhão parou, teve algum problema no motor, algum problema no maquinário, algum problema no chassi, você pode substituí-lo. Ou você tem um reserva, ou a seguradora leva um reserva, ou você tem uma empresa que vai resguardar justamente esse tipo de caso, você consegue substituir aquilo, ou você vai ter que fracionar aquela carga para novos modais rodoviários, para novos mecanismos de transporte. A rapidez da entrega. É óbvio que a gente pondera as distâncias e as necessidades de tempo. A gente entende que o modal aéreo é um modal extremamente veloz. Entretanto,
a gente considera a acessibilidade, o custo-benefício que o modal rodoviário traz para você virar e transportar o produto de uma cidade para uma cidade vizinha. Por que que muitas pessoas agora, a difusão de veículos de transporte de indivíduo, você tem, além do que é o táxi, o modal, o ponto de ônibus, a gente tem o mototáxi, por exemplo, que é extremamente mais rápido. Então, na vida pessoal, no cotidiano da gente, a gente também observa que o modal rodoviário, o modal terrestre, que usam as rodovias, tem mecanismos que vão transportar as pessoas de maneira mais rápida que outros. A segurança também é um quesito explorado, também é um fato que a gente considera dentro do modal rodoviário, porque em função de um menor manuseio de carga, o veículo pode ser lacrado após o carregamento e aberto só no destino final. Na aula passada, eu comentei sobre os caminhões de leite, por exemplo. Então, com a fiscalização, com a adulteração, casos de adulteração, por exemplo, agora a gente tem que muitas empresas que abastecem um caminhão, passam um lacre que vai selar aquele caminhão, aquele lacre tem um código de barra, um código de rastreio e só vai poder ser retirado, realocado, aferido na entrega. Então, é um mecanismo de segurança, é um mecanismo que resguarda a carga que está sendo transportada. Essa e vários outros tipos de carga, como armamentos, que além de serem transportados, eles precisam de um resguardo, de um comboio de segurança, pedras preciosas. Tudo isso a gente mantém uma segurança que vai necessitar de um resguardo de acordo com a especificidade de cada produto. As desvantagens do modal rodoviário, além do que já é de conhecimento tácito de cada um que frequenta as rodovias para trabalhar, seja em grandes centros de distribuição, seja em grandes conglomerados organizacionais, a gente vê que as rodovias no cenário brasileiro estão extremamente subaproveitadas com relação ao cuidado, à manutenção das vias. Tanto que o governo federal permitiu a concessão de várias rodovias a empresas privadas, de maneira que essas empresas administram, gerenciam a manutenção e o investimento naquelas rodovias. É claro que isso é cobrado do contribuinte, um imposto, o chamado pedágio. Entre as desvantagens, a gente vê que o maior custo operacional e a menor capacidade de carga, de acordo com a própria capacidade do veículo, é um ponto que é considerado. Por quê? O custo operacional envolve a manutenção de um veículo, manter a documentação daquele veículo correta, aquele veículo revisado, um veículo com troca de óleo, abastecimento. Hoje em dia, várias carretas já estão informatizadas. A mão de obra para o transporte rodoviário agora precisa ser cada vez mais qualificada. Então, a gente tem recursos de GPS, recursos de informatização, recursos de rastreio dentro de um caminhão. Então, além do investimento para com a própria frota de caminhões, a frota de desempenho logístico no modal rodoviário, você tem um investimento com a mão de obra. Um investimento de mão de obra que tem que ser qualificada, que se mantenha informatizada para conseguir otimizar os recursos daquele modo de transporte. A capacidade da carga, é claro que a gente não pode comparar a caçamba de um caminhão, o chassi, um bitrem, com o espaço de um container num navio, que é um modal marítimo. Então, as restrições com base na capacidade da carga, até mesmo com relação à altura de um determinado caminhão para passar debaixo de uma ponte ou dentro dos fios que cortam as cidades, tudo isso é um fator limitador na escolha desse modal de transporte. A possibilidade de congestionamento. É claro que
Nos feriados, a gente já sabe que historicamente são relatados picos de congestionamento, pausas ao longo do tráfego urbano, e aquilo compromete as rodovias, compromete a confiabilidade da empresa no que tange ao comprometimento da entrega no produto na hora marcada. A integridade do produto, produtos perecíveis vão ficando comprometidos a partir do momento que ficam em condições de calor, frio, chuva ao longo da rodovia. O desgaste da malha rodoviária, seja exatamente por peso, pelo sobrepeso ao longo daquela malha, pelo excesso de rodagem, pela falta de manutenção na malha rodoviária, é uma das desvantagens na escolha desse modal. Você tem rodovias que ainda não estão totalmente bem asfaltadas, sem encostamento, sem áreas de acessibilidade. Se um caminhão parou, onde que ele vai encostar para poder chegar um novo caminhão, chegar um substituto, chegar um guincho, né? A roteirização, um técnico em logística, ele trabalha com a rota que vai ser destinada. Qual a melhor rota? Você vai virar, partir um caminhão de Minas Gerais, você vai virar, pedir para ele ir a Santa Catarina, voltar a São Paulo e depois vir para Minas Gerais? Sim, às vezes seria o mais plausível, ou não. O mais plausível seria ele sair de Minas Gerais, ir a São Paulo e depois ir a Santa Catarina. De maneira que de Santa Catarina ele vai voltar com um caminhão vazio? Talvez. Ou posso virar e reabastecer, otimizar um frete de volta? Como um técnico em logística, agrupa, faz o planejamento estratégico para tomar decisões no que tange a ordem de distribuição, o roteiro de entrega de uma determinada carga. A jornada de trabalho dos tripulantes. O Ministério do Trabalho regulamenta as diretrizes no que tange aos trabalhadores que trabalham exatamente com o tráfego de cargas ou de pessoas nas rodovias. Então, as horas trabalhadas, a substituição de motoristas, tudo isso são itens necessários, integrantes para manter um serviço bem prestado, uma mão de obra que não tenha comprometimento da integridade física, assim como na carga que está sendo transportada. Dentro do modal rodoviário, aqui a gente vê um congestionamento, né, a precarização da rodovia, né, são itens que vão ponderar a desvantagem na escolha desse modal. Os tipos de veículo de transporte na rodovia, prioritariamente, se trabalham com caminhões de carga, né? Então, a gente vê caminhões que têm a descrição de serem veículos físicos, monoblocos, constituídos de uma única parte, onde se traz a cabine com o motor e a unidade de carga. Além desses caminhões, a gente tem carretas que proporcionam o quê? A articulação, a acoplação para que a gente ganhe, assim como mencionado nas aulas anteriores, a gente ganha em economia de escala por poder transportar maior quantidade e de tempo. Então, eu estou transportando uma maior quantidade de carga que demoraria um menor tempo de entrega, tendo em vista que eu consigo despachar maior quantidade num caminhão só. Eu não preciso esperar aquele caminhão voltar para reabastecer, para reencaminhar de novo. As carretas, elas possuem as chamadas unidades de tração e cargas separadas. Com isso, a parte encarregada da tração, que é o chamado cavalo mecânico, ele tem, além disso, a chamada carga de semi-reboque. Dentro dos veículos de transporte, a gente também tem os chassis, que são as plataformas. A gente vê os chassis, os caminhões cegonha, que transportam, a gente vê ao longo das rodovias, o transporte de carros para abastecer as concessionárias, e os bitrens, que é a combinação dos chamados semi-reboques,
Com isso, a gente tem uma quinta roda que eles chamam. Então, dentro do aparato mecânico, dentro dessa parte que vai solidificar a escolha daquele modal de transporte, o técnico em logística deve virar e ponderar qual o investimento adequado da minha empresa na escolha daquele caminhão, daquele chassi, daquele semi-reboque. Para quê? Para que a escolha daquele mecanismo de transporte seja condizente com a necessidade de volume, de peso, de especificidade da minha carga a ser transportada. Pessoal, a gente terminou um ciclo do modal terrestre, finalizando a importância entre vantagens e desvantagens na escolha do modal rodoviário. Vamos aproveitar e dar uma passeadinha para retomar nossos conteúdos com o modal ferroviário.